Você sabia que o Brasil já teve seus próprios sistemas operacionais para bater de frente com o Windows? Pois é. No fim dos anos 90, quando quase todo mundo só conhecia o Windows 95 e o 98, duas distros Linux brasileiras surgiram para mudar o jogo: Conectiva e Kurumin. Mas o cenário era outro. A internet estava começando, tudo era em inglês, e usar Linux era um desafio quase impossível para a maioria. Mesmo assim, alguns brasileiros decidiram encarar o impossível: traduzir, adaptar e criar algo nosso. Então vem comigo numa viagem no tempo. Vamos voltar para os anos 90, aqui no Brasil, e conhecer dois sistemas operacionais nacionais que foram essenciais para o software livre no nosso país. Eles ajudaram a moldar o Linux moderno e provaram que o Brasil também sabe fazer história na tecnologia. Mas antes de começar, já deixa o like e verifica se você já é inscrito aqui no canal, porque vem muito mais conteúdo como esse nos próximos vídeos. A Conectiva nasceu em 1995, em Curitiba, liderada por Arnaldo Carvalho de Mello, um pioneiro de Linux e software livre no Brasil. O time começou criando servidores para provedores de internet, até perceber que dava para ir além. Eles lançaram a primeira distro comercial brasileira, com CDs, manuais e suporte técnico, algo revolucionário para a época. E não parou aí. A Conectiva trouxe o Synaptic, o gerenciador de pacotes que simplificou tudo e virou padrão em várias distros, inclusive no Ubuntu. Enquanto o Windows era pago e fechado, a Conectiva mostrava que o software livre podia ser profissional, nacional e acessível. Eles criaram cursos, revistas e até certificações, ajudando a formar uma geração inteira de usuários Linux no Brasil. Mas o auge também trouxe uma virada. Em 2005, a empresa anunciou sua venda para a Mandrake Soft, sediada na França, e com isso, o fim da Conectiva como marca independente. Ainda assim, o legado ficou: inovação, coragem e o Synaptic rodando até hoje em milhões de máquinas. Mas a história do Linux brasileiro não para aí. Enquanto a Conectiva buscava o mercado corporativo, outro nome surgia para conquistar o coração do público comum: o Kurumin. Enquanto a Conectiva focava nas empresas, um cara chamado Carlos Morimoto tinha outra ideia. Ele queria criar um Linux para todo mundo, simples, leve e que funcionasse logo de cara. E foi assim que nasceu o Kurumin Linux, em 2003. Direto do site Guia do Hardware, que já era referência na época. O nome vinha do tupi, Kurumin, que significa menino, mas com K, em homenagem ao Knoppix, a distro em que ele foi baseada. O mascote? Um pinguim magrelo com cocar verde e amarelo, o pinguim brasileiro. Naquele tempo, testar um sistema era complicado, mas o Kurumin trouxe algo mágico: o Live CD. Você colocava o disco, ligava o PC e pronto, o sistema rodava sem instalar nada. Hoje isso é comum, mas em 2003 era uma revolução. E o que realmente conquistou o público foram os ícones mágicos. Com um clique, você instalava programas, drivers e até configurava a internet. Nada de terminal, nada de comandos complicados. Era o Linux simplificado de um jeito que ninguém tinha feito antes. Graças a isso, o Kurumin virou a distro mais popular do Brasil. Milhares de usuários começaram a migrar do Windows para ele, e os fóruns do Guia do Hardware viraram o ponto de encontro da comunidade Linux brasileira. Mas o sucesso tinha um custo. Morimoto tocava quase tudo sozinho, e manter uma distro atualizado naquela época era puxado demais. Em 2008, ele anunciou o fim do Kurumin e recomendou que os usuários migrassem para outras distribuições, como o Debian e o Ubuntu, que já vinham ganhando popularidade no Brasil. Houve até uma tentativa de continuação com outros desenvolvedores, o Kurumin NG. Mas o projeto acabou em pouco tempo, depois de muita confusão interna. Mesmo assim, o Kurumin deixou um legado enorme. Ele mostrou que o Linux podia ser fácil, bonito e totalmente em português. E para muita gente, foi o primeiro contato com o mundo Linux. Um sistema que nasceu de um sonho individual e acabou inspirando uma geração inteira de brasileiros a aprender, programar e compartilhar. Mesmo com o fim da Conectiva e do Kurumin, o impacto dessas distros foi muito maior do que muita gente imagina. Elas abriram caminho para que o Linux deixasse de ser coisa de técnico e se tornasse uma opção real para qualquer usuário.
A Conectiva mostrou que dava para ter um modelo de negócio sólido com software livre, algo que parecia impossível nos anos 90. Ela criou cursos, certificações e eventos, e ajudou a profissionalizar o Linux no Brasil e na América Latina. Muitos dos engenheiros que passaram por lá, como o próprio Arnaldo Carvalho de Mello, depois foram trabalhar em empresas gigantes como a Red Hat, levando o DNA da Conectiva para o mundo todo. E o Synaptic, lembra dele? Hoje ele é usado em milhões de máquinas, especialmente nas distros baseadas em Debian. Pouca gente sabe, mas esse gestor de pacotes nasceu em solo brasileiro, uma das maiores contribuições do Brasil para o ecossistema Linux. Já o Kurumin, por outro lado, foi responsável por popularizar o Linux entre os usuários comuns. Antes dele, quase ninguém conseguia instalar um sistema Linux sem sofrimento. Depois dele, tudo mudou. Veio o Ubuntu, com instalador gráfico, suporte facilitado e foco na experiência do usuário, algo que o Kurumin já fazia antes. De certa forma, o Kurumin antecipou o que o Ubuntu e o Mint fariam anos depois. Enquanto o Windows reinava por completo no mundo inteiro, o Brasil mostrava que podia inovar, e que o software livre não era só uma alternativa técnica, mas uma questão de independência e criatividade. Essas duas distros provaram que o Pinguim podia falar português e ser competitivo, mesmo em um mercado dominado pela Microsoft. Mas mesmo com o fim do Conectiva e do Kurumin, o Brasil nunca deixou o Linux morrer. Hoje a gente tem distros como o Big Linux, o BROS e o Regatta OS, todas inspiradas naquele mesmo espírito, trazer o Linux para o público brasileiro de um jeito simples e bonito. Essas novas distros continuam o que o Kurumin e o Conectiva começaram, traduzem, adaptam, otimizam e mostram que o Brasil ainda é capaz de criar soluções incríveis no mundo do software livre. E olha que curioso, o Synaptic da Conectiva e os scripts automáticos do Kurumin foram, de certa forma, os avós dos instaladores e centros de controle modernos que a gente usa hoje em distros como o Linux Mint e o Zorin. Ou seja, o legado brasileiro está no DNA do Linux atual, mesmo que muita gente nem saiba disso. Esses dois sistemas provaram que o Brasil não é só consumidor de tecnologia. A gente também cria, inova e inspira. E se você viveu essa época, comenta aí embaixo. Qual dessas duas distros marcou a sua vida? Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, confere se você já é inscrito aqui no canal. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.